E aí, pessoal, beleza? Bom, agora a gente vai começar a ler e comentar, na verdade, o segundo capítulo de 1 Samuel. Percebi que no vídeo anterior, né, que era o comentário do primeiro capítulo, o texto ficou bem afastado da tela e acho que não foi uma experiência legal, né, para poder acompanhar a, os textos da Bíblia, né? Então, eu decidi compartilhar com você de uma forma um pouco diferente. Eu acredito que dessa vez a gente consiga explorar um pouco mais, né, alguns versículos, né? Então, a gente só vai dar uma recapitulada, se caso você perdeu, lógico que eu vou te orientar a estudar, assistir, primeiro ler o capítulo 1 inteiro na sua casa, de Samuel, assistir o vídeo 1 e então a, assistir o vídeo 2, que é esse em questão, que a gente está tratando agora. Mas eu te incentivo também, como eu falei, você ter o seu momento. Não ficar refém apenas de um vídeo de uma pessoa, você tem que ter o seu momento com Deus, né? E então, só dar uma lembrada do que a gente falou no vídeo anterior. A gente estudou sobre um personagem. Você lembra quem que era essa pessoa? O nome dele era Eucana. Eu vou pegar aqui uma ferramentinha. Olha que legal. Vamos lá. Espera aí que eu estou aprendendo a mexer nisso aqui, tá, gente? Ele ficou um pouco lento porque tem muita coisa aberta no meu computador. Ó, Eucana. Eucana foi o personagem que a gente estudou, né, no vídeo passado. E nós vimos também que Eucana ele tinha duas esposas. Lembra o nome delas? Ana e Penina, né? Nós vimos também que anualmente, né, o Eucana com suas esposas, com seus filhos, ó, a Penina tinha filhos, né? Eles anualmente eles iam adorar o Senhor em Siló. Em Siló por quê? Em Siló era onde ficava o tabernáculo. Tá vendo? Tem um desenho aqui. Era a capital religiosa de Israel na época, tá? Nesse tabernáculo aqui, e aqui a gente já vai até adentrar num assunto que já compete até o capítulo 2, tá? Trabalhavam sacerdotes. E quem que eram os sacerdotes? Você tinha um sumo sacerdote, que era o principal, né? A gente pode falar assim, que era o líder dentre eles. E você tinha os sacerdotes, o sumo sacerdote o principal e os sacerdotes que também trabalhavam no santuário. A Bíblia diz que quem era o sumo sacerdote era um homem chamado Eli. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou até mudar de cor, só para ficar mais didático aqui, porque a gente estava tratando aqui primeiro do assunto de Ana, né? Mas agora a gente está tratando de uma outra situação, né? De uma outra família, que é o sumo sacerdote Eli. E ele tinha dois filhos, esse sumo sacerdote, que era quem? O Ofne e Finéias, tá? E eles então eram o quê? Sacerdotes, né? Do Senhor. E eles estavam onde? Em Siló. Então, eles iam anualmente nesse santuário. E dentro desse contexto, a gente começa, então, a ler o capítulo 2. Só relembrando, o capítulo 1 termina com Ana, né? Ana oferecendo o seu filho para Deus, fazendo um pacto, né, com Deus, falando que assim que a criança desmamasse,
ela iria levar, então, o seu filho, que ela deu o nome de Samuel, para servir ao Senhor, né? A gente viu isso aí no vídeo anterior, que era uma luta, ela não tinha filho, ela pede para Deus um filho, enfim. Não quero, por respeito às pessoas que já viram, né, o vídeo 1, a gente não vai tratar disso tudo de novo, né? Mas no capítulo 2, a gente já tem a situação já se concretizando, né? Ana volta para... Deixa eu ver. Espera aí. Eu estou vendo uns recursos aqui legal, gente, para poder... Inclusive, essa plataforma que eu estou usando aqui para poder compartilhar para vocês é o Canva, tá bom, gente? O Canva é um aplicativo muito legal, assim, para você fazer esse tipo de coisa, várias coisas, né? Não só vídeo, assim, mas fica a dica, né? A gente tá só compartilhando essa situação também para vocês aí. Então, onde eu parei? Ah, lembrei. Então, Ana, ela entregou a criança para Deus, né? E, e aí no capítulo 2, que é esse aqui que a gente vai começar a ler agora, deixa eu pegar aqui, esse aqui é um marca-texto, ó. Só que ficou muito grosseiro, né? Pera aí, deixa eu ver se tem um menor aqui. Isso, capítulo 2. Nossa, mas agora não dá para enxergar nada. Tudo bem. Então, Ana, ela entrega o filho para Deus e ela começa, então, a fazer uma oração. É uma oração bem famosa que tem aqui no capítulo 2, que você pode ler também na sua casa, com calma. E ela faz uma oração de agradecimento a Deus pela bênção, né, de ter podido ter um filho. E, ok. E aí a Bíblia fala assim, e Eucana foi a Ramá. O que é Ramá? Ramá, gente, era o... Peraí que essas linhas tá... Desculpa, gente. Aqui, ó, pronto, as linhas ficou melhor. Ramá era a cidade onde Ana morava, Ana e Eucana, tá? Então, eles moravam em Ramá, mas quando eles tinham a festa, né, para ir, os sacrifícios para realizar, eles iam até a cidade de Siló. E nessa cidade, então, era a casa deles aqui, ó, tá vendo? Casa. E a criança, ó, e Eucana foi a Ramá para a sua casa. E a criança, aí no caso está falando de quem? De Samuel, né? A criança ministrava ao Senhor diante de Eli e o sacerdote. Então a Bíblia já apresenta que desde pequenininho Samuel ele já ajudava, já ministrava no santuário de alguma forma, já ajudava ele, já ajudava Eli, né? Agora olha isso que é triste, né? Ora, os filhos de Eli, que era o sumo sacerdote, né? Lembra que eu comentei que era Ofni e Finéias? Eles não conheciam o Senhor. Eles não conheciam o Senhor. Tá difícil fazer uma linha reta aqui, mas conseguimos. Eles não conheciam o Senhor. E isso aqui é um problema. Por que é um problema? Porque imagina, a gente está falando do sacerdote. E o que a gente espera do sacerdote, né? A gente espera até hoje, né? A gente espera que o sacerdote ele seja uma pessoa íntegra, né? Que seja uma pessoa que tenha relacionamento com Deus. É engraçado, a gente espera coisas ruins de qualquer pessoa, mas quando a gente fala de líderes religiosos, de pastores, de padres, de, enfim, sacerdotes, né? A gente espera deles uma consagração maior, né? E com Ofni e Finéias não era diferente. Eles, pelo fato de ser sacerdote, eles tinham essa cobrança, né? Mas a Bíblia relata que, infelizmente, eles não conheciam o Senhor. E aí a Bíblia depois ela descreve sobre
os sacrifícios que eram realizados lá, né? E que eles entregavam carnes, tá? Eles entregavam, como eles entregavam os animais, existia um sacrifício. Olha o desenho aqui que fiz. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse é o meu Ofne e Finéas. Tudo a ver, né? Mas, enfim, eles eram os filhos de Eli, tá vendo? Então, eles não conheciam o Senhor e tinham esse costume, né, dos sacerdotes, né, de receberem o sacrifício lá. Eles, na verdade, eles realizavam o sacrifício. Acontece um seguinte, eu vou explicar um pouquinho aqui. No santuário, esses animais, eles tipificavam o sacrifício de Jesus que viria a acontecer um dia ainda, 1000 anos depois, quase. Então, Deus, ele não que ele gostasse de sacrifício, e a gente vai tratar sobre isso aí mais para frente, mas só para você entender que o sacrifício era algo que simbolizava algo muito importante para Deus e para a nação. Simbolizava Cristo que viria morrer um dia, né? Então, esse sacrifício eles tinham que ser feito de forma muito correta, de forma muito reverente, né? A morte daquele animal. E normalmente no santuário eles faziam um sacrifício do animal e as carnes eles eram colocadas no altar de sacrifício e parte em determinadas cerimônias parte dessas carnes elas eram destinadas para sustento do próprio sacerdote, né? E tudo bem, fazia parte da situação. Acontece que a Bíblia diz que, olha o que fala aqui no verso 17, fala aqui no verso 17, por isso o pecado dos jovens era muito grande diante do Senhor, pois os homens abominavam a oferta do Senhor. Não só o fato deles fazerem de qualquer jeito, deles não ter um encontro com Deus, né? Porque a Bíblia diz um pouquinho antes que a gente leu que eles não conheciam o Senhor. Eles faziam as coisas no santuário, mas eles não conheciam o Senhor. E aí a gente já tem uma grande lição aí, porque às vezes a gente pode correr esse risco, né, de ir para a igreja, ir ler a Bíblia, e estar nesse momento aqui que a gente está tendo agora, e a gente não conhecer o Senhor. E isso me faz lembrar um outro texto que não está aqui. Na verdade, tudo que a gente está conversando aqui não tem nada muito programado, mas me lembra um texto, acho que é Mateus 7, verso 21, que diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai, né? Muitos naquele dia me dirão, em teu nome não profetizamos, em teu nome não fizemos milagres, não fizemos isso e aquilo, e Jesus vai falar, nunca conheci vocês. E esses sacerdotes não eram diferentes, eles estavam no santuário, eles faziam as obras aparentemente santas, né, reverentes às pessoas, do ponto de vista das pessoas, mas eles não estavam cobertos pela graça de Jesus, eles não conheciam o Senhor, né? E isso tem uma lição muito forte. Eu quero compartilhar com você também, nesse momento, eu tenho a minha Bíblia, né, que eu já mostrei no vídeo 1, mas eu vou mostrar aqui de novo, aqui, que tem onde eu printo a tela aí para vocês. E eu comentei que eu leio alguns materiais, né, paralelo também, junto com a Bíblia, para ajudar a entender melhor o contexto e tal. Outra hora eu vou mostrar outros livros, outros materiais que eu uso, algumas enciclopédias e tal, mas acho que o principal livro que eu utilizo para estudo, assim, devocional da Bíblia, é esse livro aqui. Eu não sei se vai ficar ao contrário para vocês, mas em todo caso, ele se chama Patriarcas e Profetas, tá? Esse livro, ele é muito bom. O próprio título diz, né? Ele conta a história
dos patriarcas e profetas. Quem são os patriarcas? Ele vai contar desde Adão. De Adão, Jacó, José, o comecinho mesmo da Bíblia. E ele vai entrar, inclusive, nessa parte dos profetas, inclusive de Samuel, que a gente está estudando aqui, que a gente está lendo. E tem várias observações nesse livro que ajuda bastante. Eu vou tentar colocar nos comentários do vídeo o que? O link para você poder baixar esse livro de graça. Também não é um livro caro, se você quiser adquirir, você pode procurar ele como Patriarcas e Profetas. Ele é de uma escritora norte-americana chamada Ellen White. Mas, independente disso, eu vou procurar deixar o link, porque tem essa versão em PDF disponível por site, assim, de graça. Então, não é desculpa. Se você quiser realmente se aprofundar, conhecer um pouco mais, vou deixar na descrição. Sabendo disso, algumas observações, na verdade, várias observações no livro, eu procurei deixar no comentário da minha Bíblia. E eu gostaria de compartilhar com vocês, né? E olha que interessante aqui. Espera aí que eu vou me ajeitar. Olha o que diz nesse livro aqui, Patriarcas e Profetas. Os filhos de Eli, em vez de se compenetrarem da solenidade desse serviço simbólico, né? Ao invés de eles cuidar da forma correta, né? Apenas pensavam como poderiam dele fazer um meio para a satisfação própria. Não contentes com a parte que lhes tocava das ofertas pacíficas, ou seja, lembra que eu comentei que uma parte da oferta ia para eles? Eles não ficavam felizes só com aquela parte, né? Olha o que aqui fala, vamos lá. Exigiam uma porção adicional. E o grande número de sacrifícios apresentados nas festas anuais dava aos sacerdotes oportunidade de quê? Enriquecer a custa do povo. Não somente reclamavam mais daquilo a quem tinham direito, mas recusavam-se mesmo a esperar até que a gordura estivesse queimada como oferta a Deus. A irreverência por parte dos sacerdotes logo despojou o serviço de sua significação santa e solene, e o povo desprezava a oferta do Senhor. Né? Isso aí está na página 424, ou dependendo da tua versão que você ache, de repente, no PDF, não sei, ele vai estar num capítulo específico, no Patriarcas e Profetas, chamado Eli e seus filhos, para não ter dúvida. Então, a Bíblia diz que os filhos de Eli, eles além de não ter consideração de forma solene, né, das coisas que eles estavam fazendo no santuário, se não bastasse isso, eles queriam se aproveitar da situação para se enriquecer. E é triste saber que hoje em dia tem muita gente que se aproveita do evangelho, se aproveita da palavra de Deus, se aproveita da sinceridade das pessoas para arrancar dinheiro dos outros, né? Hoje em dia eu posso dizer que como diz, tem pequenas empresas, grandes negócios, né? Hoje em dia, pequenas igrejas e grandes negócios, infelizmente, né? São muita gente de N religiões, infelizmente, arrancando dinheiro dos fiéis e a gente vai estudar isso mais para frente, vai entrar só nesse assunto aí, mas essas pessoas elas vão ter que prestar contas a Deus e a conta vai sair caro, vai ser muito mais caro do que o dinheiro que elas estão roubando das suas ovelhas, né? Deus está acompanhando tudo isso, né? Da mesma forma como Deus estava vendo a situação desses dois sacerdotes que estavam agindo de forma errada no seu santuário, Deus está acompanhando da mesma forma
tudo que vem acontecendo nos nossos dias. Assim como foi também na época de Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, que na última semana da sua vida, antes da crucificação, ele entra no templo e ele expulsa as pessoas que estavam lidando com comércio dentro do templo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Por isso que a palavra de Deus, ela veio Deus deu de graça ao seu filho, deu de amor, por amor, deu seu filho para a gente. A palavra de Deus, ela tem que vir também de forma de graça. Esse vídeo, ele é de graça. A palavra de Deus, ela tem que ser aberta de graça. Isso aí, infelizmente, é uma coisa que está sendo resgatada, inclusive da Idade Média, onde as pessoas pegavam dinheiro das pessoas por meio de indulgência, que é um outro assunto também que a gente vai entrar mais para frente, mas Deus está vendo tudo isso aí. Então, esse era o pecado deles, né? Eles não tinham consideração com, com sacrifício. E voltando aqui, aqui fala também que Ana, ela teve mais filhos, tá? Ana, de modo que ela concebeu e deu à luz filhos e duas filhas. 3 filhos e 2 filhas, ou seja, não foi só Samuel. Enquanto isso, olha o que a Bíblia diz aqui. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Olha que contraste interessante, né? De um lado você tem os sacerdotes, que eram os filhos do sumo sacerdote, agindo dessa forma terrível com sacrifícios que eram realizados lá. E por outro lado você tinha o menino que não era para estar lá. Se a gente parar para pensar, eles não eram para estar lá. Samuel não era para estar lá, mas ele estava. E ele servia de um contraste mesmo, uma repreensão contínua perante os filhos de Eli, de que eles estavam agindo de forma errada. E isso devia realmente trazer, sabe, muito conflito, muito desgosto naquela casa, naquele lugar. E isso tem uma lição muito grande também, porque desde sempre, desde Adão, ou melhor dizendo, desde Caim e Abel, você sempre vai ter 2 povos, né? Um povo que faz o que é errado e um povo que faz o que é certo. E, e eles vão caminhando até o fim dos tempos, né? A Bíblia diz sobre isso aí, Jesus disse sobre isso, que o joio e o trigo iam ter que crescer, conviver juntos até a ceifa, né? Até a colheita. E ali estava Samuel, o menino que crescia diante do Senhor, né? Crescia em obediência a Deus. Deixa eu voltar aqui o texto. Opa. Então, aqui. E por outro lado, ó, ele crescia diante do Senhor, e por outro lado, você tem, como a gente viu aqui, os filhos de Eli, que eles não conheciam o Senhor. Você tem esse contraste aqui. Que mais? Fala aqui também da negligência de Eli. Afinal de contas, Eli era o sumo sacerdote e não só isso, ele era pai, né? E aí tem uma outra lição, né? Porque às vezes, e aí eu estou abrindo um parêntese aqui bem grande para as pessoas que são líderes de igreja, líderes que representam alguma coisa na igreja, né? Às vezes as pessoas estão mais preocupadas com a igreja, com seus membros e tudo mais, mas às vezes não toma conta do seu próprio lar, da sua própria casa, não está a par do que está acontecendo dentro de casa, não tem controle dentro de casa, e mas está lá ministrando, e enfim, eu acho que a verdadeira conversão, a verdadeira mudança, ela tem que começar de dentro para fora. De dentro, literalmente, né? Primeiro você, aí depois as pessoas que mais que estão ao seu redor. Quem são essas pessoas que estão ao seu redor? As pessoas que moram com você.
Você quer saber a sua religião, se ela é pura, se ela é verdadeira? É simples, você tem que passar no teste da tua casa, né? Se dentro da tua casa, como que as pessoas te enxergam? Elas te enxergam como uma pessoa hipócrita, que dentro da igreja, dentro da sinagoga, dentro de tal lugar, você é uma coisa, mas na igreja, dentro da sua casa você é outra? Então você tem que repensar a sua religião, né? Mas voltando aqui, a Bíblia diz aqui no verso 22 que ele já era muito o quê? Velho. E ele ouvia tudo que seus filhos faziam de todo Israel. Inclusive, fala aqui ó, que os filhos de Eli se deitavam com as mulheres que se reuniam à porta do tabernáculo da congregação. Você lembra que no capítulo 1, a gente estudou, falando de Ana, que ela estava orando e o sumo sacerdote achava que ela estava bêbada tal? Tá aí uma prova. Por que que ele tirou essa conclusão? Porque era costume infelizmente, das mulheres naquela época, né? É, aqui, ó. As mulheres, elas se reuniam à porta do tabernáculo ali e muitas delas era com o intuito de que se deitar com os sacerdotes que estavam ali, né? E isso aí é muito triste. Eles misturaram santo com profano e isso aí a Bíblia diz que a Deus estava vendo todos aqueles sacrifícios, tudo que estava acontecendo para Deus era o que? Era uma abominação, né? Mas ele era muito velho, mas ele ouvia o que as pessoas falavam. Falava assim, os seus filhos, que são sacerdotes aqui, eles estão fazendo coisa errada. Estão fazendo coisa errada. Mas ele fingia que não era com ele, entendeu? Por quê? É, ele queria pagar o bom moço, né? A boa reputação. Às vezes a gente quer se vestir com uma roupa de santidade de que, tipo assim, não, esse tipo de coisa aqui não acontece dentro da minha casa, né? Às vezes uma pessoa, uma família cristã, um exemplo, um filho, uma filha acontece de desviar do caminho e tomar uma decisão por N motivo, que só Deus sabe, aí a família, aquele pai, aquela mãe que é hipócrita, ela vai fingir, não, meu filho é santo, meu filho não acontece nada. E a gente não pode ser esse negligente a esse ponto de que, não, meus filhos são perfeitos. E ele tinha uma dupla culpa, porque ele era pai, mas ele também ele era sumo sacerdote, né? E olha o que ele fala aqui. E ele lhes disse: Por que fazei vós tais coisas? Pois ouço de todo esse povo sobre o vosso mal proceder. Não, filhos meus, pois não ouço nenhum bom relato. Vós fazeis com que o povo do Senhor transgrida. Ou seja, ele, em determinados momentos, ele conversava com os filhos dele e falava assim: Filhos, o que está acontecendo? Eu escuto coisas absurdas que estão acontecendo aí no tabernáculo, que vocês andam se deitando, que vocês andam roubando oferta, que vocês andam fazendo tal coisa. E ali chegou a falar: Olha, vocês sabiam que o povo de Deus está transgredindo a lei de Deus por conta de vocês? E isso aí é importante lembrar, porque é lógico que a salvação ela é individual, mas grande responsabilidade espiritual na vida das pessoas está sobre os líderes, né? A liderança. Então, por isso que a liderança de uma igreja ela tem que ser bem escolhida. A liderança, porque eles desempenham, se a liderança for bem, for espiritual, for consagrada, buscar fazer as coisas corretas, toda a congregação ela vai sentir esse efeito e vai também buscar a Deus da forma correta. Agora, por outro lado, se a liderança não se consagrar, não fazer as coisas que Deus determinou, consequentemente, aquelas suas ovelhas elas vão seguir o seu pastor, né? E ele chegou a comentar sobre isso com os seus filhos, né? Que, olha aqui, fala assim, vós fazeis
com que o povo do Senhor transgrida. Então, você imagina as consequências do pecado que eles, a liderança, estavam trazendo sobre eles, né? E sobre o povo todo. Olha aqui. Vamos lá aqui. Olha o problema aqui de Eli. Honras os teus filhos acima de mim. Se você vai acompanhar em determinado momento que Deus levanta um mensageiro que vai falar com Eli e abre o jogo com Eli. Fala, Eli, é o seguinte, você está pecando, teus filhos estão pecando, e sabe qual é o problema? Você honra os seus filhos mais do que a mim. Você honra mais os filhos do que a Deus. E olha novamente o contraste, né? Enquanto Ana e Eucana, eles se sacrificaram tudo, né? Entregaram os filhos a Deus. Ele foi bem pelo contrário. Dentro do santuário, ele estava fazendo o quê? Honrando os filhos mais do que a Deus, né? Dentro do santuário. Então, se a gente tirar toda a questão da estética, né? A questão do exterior, porque nós seres humanos, infelizmente, nós vemos muito o exterior, o lado de fora das pessoas, assim como Eli julgou Ana, né, achando que ela estava bêbada, tal. Se a gente analisar, assim, quem que é o certinho da situação, os sacerdotes ali do santuário, ou essa mulher aqui que está jogada, parecendo uma bêbada aqui do lado de fora? E você vê como que a gente se surpreende. Por isso que a gente escuta muito isso na igreja e é verdade, é uma verdade. A gente vai ter muita surpresa no céu, né? Porque muita gente que às vezes a gente acha que vai estar lá, infelizmente não vai estar por quê? Por motivos que Deus sabe, pecados em segredo que Deus sabe. E pessoas que a gente imaginou que não estariam de forma alguma, que você olha para a pessoa e fala assim, nossa, essa pessoa com esse tipo de pecado nunca, eu sou mais santo do que ela vai estar no céu. Então, o céu é um lugar de muitas surpresas, né? E terminando aqui no capítulo, sobre o capítulo 2, esse mensageiro que se levanta para anunciar as coisas para Eli, ele fala assim, ele fala, né, por isso o Senhor Deus de Israel diz, eu disse verdadeiramente que a tua casa e a casa do teu pai deveria andar diante de mim para sempre, mas, sempre tem um mas, né? Mas agora o Senhor diz, esteja isso longe de mim. Porque Deus vai procurar quem? Vai procurar honrar os que me honram, né? Então, Deus abre o jogo. Deus abre o jogo para ele. Fala só, ele não, já foi. Teu tempo de, de você se arrepender, de você tomar uma atitude. E um dos motivos de ele não ter tomado uma atitude com os filhos é porque se ele reconhecesse que eles estavam fazendo aqueles pecados de adultério, de roubar as ofertas e tal, eles poderiam até correr o risco de serem mortos, né? Então, ele ficou em cima do muro. Ele falou assim, e agora? Eu honro a Deus, honro meus filhos, encoberto o pecado deles, mas imagina, você tá levando o povo todo a transgredir por conta dos seus filhos. E aí, você pode ler depois no capítulo 2 ainda, né? Que Deus então promete que ia levantar um outro sacerdote, né, para ele. Olha aqui no verso 33, ele fala assim, aqui, e todo o incremento da tua casa morrerá na flor da idade. Aí ele está falando, desculpa, Deus está falando para Eli que os filhos dele iriam morrer na flor da idade, assim, no melhor momento da vida deles, tal, da saúde, de vida deles, eles iriam morrer.
Eli recebeu essa mensagem. E, inclusive, isso aqui, a morte dos filhos dele seria o quê? Um sinal para ti. Né? E ele fala ainda que em um dia morrerão ambos. Ou seja, num dia só iam morrer os dois filhos dele. Né? E aí no verso 35, fala assim: eu levantarei para mim um sacerdote fiel, que fará de acordo com aquilo que está no meu coração e na minha mente. Né? Deus, então, fala para ele, teu tempo está acabando, seus filhos vão morrer, e eu vou levantar agora um sacerdote que vai fazer a minha vontade. Deus estava se referindo exatamente a Samuel, mas não tinha falado ainda quem era. Lembrando que Samuel estava morando junto com Eli, né? Algumas observações aqui que anotei, a promessa, né, que a gente comentou aqui do verso, e falando a respeito aqui dessa questão que as pessoas têm, que Deus vai honrar aqueles que andam verdadeiramente, honrarei os que me honrarem, né? Olha que fala assim, ainda naquele livro, né, Patriarcas e Profetas, na página 426. Aqueles que têm a falta de interesse, não fazem um esforço ardoroso para purificar a família ou a igreja de Deus, são responsáveis pelos males que possam resultar de sua negligência ao dever. Lembra que eu comentei que os pecados, né, a negligência sua, às vezes, dentro da igreja, ela vai resultar a pecados que você não tem noção. Às vezes, é o que Paulo fala para a gente tomar cuidado para não ser pedra de tropeço na vida de outra pessoa, né? Porque a gente está sendo observado o tempo todo por alguém e a gente pode ajudar pessoas a seguirem a Deus ou desanimarem na fé. Eu às vezes percebo muito que a gente às vezes não mira em Jesus e a gente tem o perigo de que observar as pessoas ao lado, né? E a gente quer medir a nossa fé com base na espiritualidade do irmão do lado. Então, por exemplo, eu não vou entrar num pecado específico, mas um exemplo. Para você, vamos supor que tal coisa é pecado, mas aí os irmãos do lado começam a fazer e se torna normal, 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 normal. E para você que é aquilo que era um pecado, já deixou de ser pecado. E aí, coisas que para você antigamente era uma coisa absurda, hoje você já tolera, e não só tolera, você já não vê pecado nenhum. E a Bíblia fala sobre isso em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, leia isso depois na sua Bíblia, sobre essas pessoas que insistem no erro, e a Bíblia fala que Deus então entrega as pessoas para o erro, nos seus próprios erros, porque o Espírito Santo já não tem mais o que fazer. Então, o perigo de você fazer as coisas erradas, a gente tem que andar perante Deus em obediência a Deus, né? Fazer as coisas que Deus pede, porque isso pode ajudar outras pessoas também a buscarem a Deus, né? E essa é a nossa missão, a levar pessoas a conhecer a Deus e a gente também se preparar para isso, né? Eu não estou aqui falando como melhor do que ninguém, eu também preciso muito das orações de todo mundo. Bom, a gente termina então aqui o capítulo 2. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí um comentário, deixa também uma observação de alguma coisa que de repente ficou faltando, ou que aquilo que Deus te impressionou, que te chamou a atenção de tudo, das coisas que a gente conversou. Você pode dar também algum palpite de alguma coisa, porque eu estou aprendendo aqui, gente. Eu estou realmente tentando de alguma forma, compartilhar um pouquinho das coisas que Deus tem me impressionado, mas você também pode. Você pode deixar um comentário e você pode também compartilhar a esperança para outras pessoas. Então, você pode apertar o botão de compartilhar e levar uma pessoa. Você pode, eu não estou falando
na questão de, ele está querendo seguidor, não é essa a questão. Pense que a palavra de Deus ela tem que ser compartilhada para as pessoas, você não pode guardar para você. Esse é o motivo de eu estar desprendendo o meu tempo aqui para compartilhar com você. É para essa questão, para esse propósito, para Deus. Jesus voltar antes, né? O evangelho do reino tem que ser pregado para que ele volte. Amém? Deus abençoe a sua vida e a gente se encontra logo mais.